Está começando agora o AparteCast, o podcast conectado com cursos de Direito da Faculdade Palotina. Hoje aqui comigo o professor Leonardo Sagrilo Santiago e estamos recebendo o pai do Marco Antônio, Ezequiel Vettoretti, advogado criminalista. Seja bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado, meus amigos. Que alegria estar aqui com vocês para a gente poder conversar um pouco, bater um papo sobre aquilo que a gente gosta. E antes de nós entrarmos, Ezequiel, no assunto, enfim, porque aqui a gente quer conhecer o Ezequiel e a trajetória do Ezequiel até hoje com a advocacia. Mas o nome do podcast é AparteCast. E eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo... Me permite uma parte? Eu quero falar para as pessoas que estão me ouvindo que o primeiro júri que eu fiz foi contigo, a convite teu. Eu lembro que eu passei a faculdade inteira assistindo júris, sonhando em um dia ser advogado de júri. E um dos júris que eu assisti quando eu estava na faculdade foi um júri que tu veio aqui em Santa Maria, né? Fez um júri aqui, para vocês verem como a vida ela vai traçando as coisas, né? Daí eu cheguei em casa, na época não tinha, acho que redes sociais ou coisa assim, né? Acredito que foi em 2009. Foi 2009, né? E aí eu peguei o teu nome, coloquei no Google lá, achei teu e-mail, acho, e eu falei sobre a poesia que tu tinha declamado no júri. E daí, acho que passou um tempo, surgiu o Facebook, eu te adicionei e tal. E depois, quando eu me formei e passei a fazer parte da comissão do Jovem Advogado aqui em Santa Maria, nós criamos um evento e na primeira edição a gente te convidou para Café, Histórias e Relatos. Café, Histórias e Relatos. Quando passa um tempo, tu pega um processo de um júri e aí tu pergunta se eu estou preparado para fazer um júri, né? Não sei se tu lembra disso. Claro. E aí eu falei, cara, eu acho que sim, eu estou há muito tempo esperando por esse momento. Então, eu quero começar essa conversa, Ezequiel, dizendo que o tribunal do júri, ele me abriu muitas portas, ele me deu muitos amigos, ele potencializou algumas coisas na minha advocacia, né? Eu sou um advogado do júri, hoje já fiz 80 júris, né? E eu quero te agradecer, porque a primeira vez, né, se uma das coisas boas da vida é abrir as portas para que outras pessoas também tenham oportunidade, eu quero te agradecer, porque hoje eu sou um advogado de júri, foi porque um dia tu foi uma das pessoas que me deu essa possibilidade, me deu essa oportunidade, então quero te agradecer. E eu quero te perguntar como é que foi o teu primeiro júri, né, já que afinal de contas é sobre ti que a gente quer falar, e se tu puder começar contando como é que foi a tua trajetória com o direito. Deixa eu fazer uma parte, né, nessa história que o Leonardo contou. Nós estávamos assistindo um júri, tu estava participando, e aí o promotor, né, veio com a tese dele, mas assim, terminou com o réu. E o Léo me olha e fala assim, ó, agora tu vai ver o que o advogado da defesa vai fazer. E aí tu veio assim e sabe, virou a chave. O que a gente estava achando, não, esse cara vai ser condenado. Não, agora esse cara tem que ser absolvido com esse advogado. Esse cara é excelente. Então foi assim que a gente acabou te conhecendo. Mas, né, vamos falar um pouco de ti, Ezequiel. Eu gostaria de saber como é que uma pessoa que era dono de boate, né, se tornou advogado criminalista e um dos maiores tribunos aqui do Rio Grande do Sul. Cara, olha só. Primeiro eu quero dizer que abrir essa porta para o Leonardo foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque ganhou muito o tribunal do júri, né? O Léo hoje é, sem dúvida, um dos maiores tribunos aí do nosso estado. Então, fico muito feliz de ter participado dessa tua estreia, Léo. E também do Café Histórias e Relatos, né? Porque foi o Café Histórias e Relatos, naquele dia que eu nunca vou me esquecer, naquela tarde que eu saudei o nosso amigo Roger como Wagner, né? Amei ele de Wagner a tarde inteira. Meu nome de batismo pelo Ezequiel, né? Mas tem uma tradição aí de errar nomes aí que vem já há muito tempo aí, né? na escola do júri, digamos assim. Nós errando o nome, depois eu conto essa história aqui lá do tempo do Instituto Lia Pires ainda. Mas o Café Histórias e Relatos foi um evento que deu origem ao Happy Hour Jurídico, né, que depois foi seguido por várias subseções da OAB do Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul. Porque quando eu vim para cá, que ano foi isso? Isso foi 2012. 2012. Eu não estava ainda, à época, presidente da OAB em Santa Cruz. Foi eleito no final do ano. Exato. No final do ano, né? Mas eu não tinha, quando eu vim aqui falar, não tinha nem pretensão ainda de concorrer a presidente. Concorrer a presidente foi algo muito assim, que surgiu muito de última hora, na semana que tinha que escrever a chapa, enfim, o meu querido amigo Leonardo Fetter, que me chamou lá, professor, e disse, olha, tu é o nosso novo presidente da OAB, vamos montar uma chapa, enfim, e aconteceu da noite para o dia isso.
E aí, quando eu vim aqui, eu não tinha essa pretensão. E aí, quando nós concorremos à eleição lá, nossa chapa, ganhamos a eleição, e aí um dos primeiros projetos que eu criei, eu falei, eu quero fazer alguma coisa tipo aquilo que a gente viveu lá em Santa Maria. Tirar a discussão do direito da formalidade, né, dos grandes congressos, né, dos grandes eventos, e levar para um café, para um lugar. E Santa Cruz, o que o Santa Cruz tem de melhor, né? Santa Cruz, eu chamei a comissão do Jovem Advogado e é um chopp, né? Muitas cervejarias, locais, enfim. E aí surgiu o Happy Hour Jurídico, que acabou marcando uma época, e acredito que até hoje as subseções devam fazer o Happy Hour Jurídico. Eu virei o Estado palestrando nesse Happy Hour Jurídico. Depois eu fui participar, inclusive. Claro, participou lá. Ezequiel, mas respondendo, não posso fugir da pergunta aqui, senão vai falar. Não, é que o primeiro foi com o Amadeu Weiman, e foi no primeiro que tu me convidou a fazer o júri. No primeiro Happy Hour Jurídico. Lá no Happy Hour, Isso. né? Foi o Amadeu que iniciou foi o Amadeu lá em Santa Weiman, Cruz. isso. Exatamente. Mas continua, Tá, desculpa. e aí sobre meu... ser dono de boate, realmente lá em Santa Cruz eu tinha... Cara, eu comecei muito cedo, com 14 anos de idade, eu tinha um bloco de carnaval, né, que se chamava lá em Santa Cruz o 49 Beers. E como surgiu o 49 Beers? Né, foi na sala da minha casa, nós naquela transição o carnaval de tarde pro carnaval... Assim, aquela época tinha, não sei se vocês são dessa época, ou passaram por essa época aí de ter os bailes de carnaval, né, os bailes dos clubes. Então, nós estávamos naquela transição de sair do carnaval da tarde, que já não fazia mais sentido para nós, mas também não ser muito aceito no carnaval da noite, né? Porque era um espiar. E aí a minha mãe disse, por que vocês não montam um bloco? Ah, boa. E aí nós criamos, os amigos, um bloco que começou com 21 pessoas no primeiro ano. Depois, no segundo ano, foi 54 pessoas. Terceiro ano, 100 e poucos. E o quarto ano do bloco foi para 400 pessoas. Então, foi algo muito grande em Santa Cruz. E a minha geração, né, então a cidade, né, muitas pessoas da cidade participavam do bloco. E ali eu peguei gosto pela organização de eventos, enfim. E aí depois a gente acabou tendo uma boate, né, fazendo uma arena. Vocês tiveram a oportunidade de ir na arena, né, que abria uma vez por mês, com mais 3 amigos, nós criamos a arena e fomos. Mas eu já era estudante de Direito na época da arena. Só que antes de começar com Direito, eu passei por Publicidade e Propaganda, eu seria um publicitário. E aí eu tinha lá colegas muito, muito talentosos, que me fizeram de forma forçada sair da publicidade, porque eu vi que eu seria um péssimo publicitário, eu não teria condições de ser bom, de me desenvolver no mundo da publicidade pelo talento dos outros, porque eu vi assim, como é que vocês pensaram nisso? Mas é tão trivial, um negócio tão fácil, não vai dar para mim. E aí quem não sabe o que vai fazer o quê? Direito. Eu tinha isso, eu tinha lá um grande amigo meu que sempre me incentivou a fazer Direito, né, e aí, não sei o que vou fazer Direito. E aí fui estudar Direito, e aí quando eu me deparei com Direito Penal, processo penal, eu disse, é isso que eu quero. Tá, mas tu foi jurado também, né, Ezequiel? Fui jurado. Mas foi convocado assim, sem... Cara, muito pela minha relação com o Dr. Gerson Luiz Petri. O Dr. Gerson Luiz Petri, que foi um grande juiz de Santa Cruz, eu sempre falo, hoje nós fizemos um júri, e eu falei no Dr. Gerson Luiz Petri, foi aquele cara que abriu as portas para mim, Léo, no júri, né? Ele que me passou o primeiro júri, ele que me deu essa primeira oportunidade, né? E o Dr. Gerson, eu sempre fui amigo, o meu melhor amigo da infância é o Ney, e o Ney é meu vizinho, né? A nossa casa separada por o muro tinha um portãozinho para a gente passar um para casa do outro, e o Gerson é tio do Ney, irmão da mãe do Ney. Então eu cresci chamando o Gerson de tio Gerson, né, porque ele era o tio do Ney. Então, a minha maior dificuldade foi, depois de formado, chamar o juiz da comarca de Dr. Gerson, porque eu chamava ele de tio, né? E o Dr. Gerson, já sabendo, eu estudante de Direito, me colocou como jurado. E eu tive a oportunidade de participar de júris, fui sorteado, inclusive. Sim, o primeiro contato foi tu sendo jurado. Ou tu já tinha visto, já tinha assistido como estudante de Direito e depois virou jurado? É que eu ia assistir os júris. Tu ia assistir daí que tu se tornou jurado? Claro, eu ia assistir os júris porque eu gostava do júri, né? Então eu via lá os advogados trabalhando, disse, eu quero fazer isso aqui. Então eu ia assistir para ver como é que era, e até pela faculdade. O primeiro que eu fui assistir foi porque aquela... A cadeira obriga, né? A cadeira obriga, tem que ir lá assistir um júri.
Mas isso é bastante, é uma coisa incomum de todos os tribunos, né? É que assistem júri. Então, isso é inclusive uma dica para aqueles estudantes de direito para que estejam nos júris, estejam nas audiências, estejam acompanhando para ver exatamente como é que funciona e para ver se é aquilo que eles querem fazer, né? Claro, exatamente. Até porque ali sempre tu aprende alguma coisa, né? Seja até o que não fazer, né? Mas a gente sempre aprende alguma coisa. E aí tu vai, é uma musculação, né? É uma atividade ali que tu vai olhando, vai te preparando, tu vai trazendo para o teu repertório, porque um tribuno, né, um advogado, a gente tem um repertório. Né? A gente não faço cada júri toda vez tudo novo. Né? Então, às vezes eu estou fazendo um júri e eu lembro de uma situação que aconteceu lá no primeiro, lá no segundo, lá no terceiro júri, e aí tu acaba usando de novo. Então, nós temos um repertório e ali tu vai ganhando repertório assistindo os outros, claro, né? Vendo os outros trabalhar. Claro. A gente sempre aprende. Hoje mesmo falou de uma situação que tu aprendeu com o juiz, né? Né? Então a gente vai... Tudo se... Como é que é? Nada se cria, tudo se copia. Né? Algumas coisas se cria, mas você copia bastante também, não tem problema nenhum em copiar, desde que diga que está copiando. Exato. Sim. Ezequiel, daí tu vai fazer faculdade de Direito por ser um publicitário sem muito talento. Exatamente. E foi para a faculdade de Direito porque, afinal de contas, quando as pessoas... Todo mundo fala, a faculdade de Direito abre várias portas, né? Então, tu quer uma dessas portas, eu vou me encaixar. Vou ter que me encaixar. Daí, por gostar de júri, tu passa a assistir e vira jurado. Eu queria que tu contasse daí, porque a grande questão hoje das pessoas, muitas pessoas gostam do júri, mas e o primeiro júri? Porque o primeiro júri parece ser aquela coisa assim, meu Deus, vai ter todo mundo me olhando, vou ter que falar, o juiz vai passar a palavra para mim, a liberdade daquela pessoa depende de mim. Como é que foi a tua experiência com esse primeiro júri? E depois, como é que tu foi tornando essa jornada assim, cada vez mais consolidada, né? No Tribunal do Júri? Porque eu acho que a grande característica da tua advocacia, né? A grande marca da tua advocacia é o Tribunal do Júri. Sim. Eu sempre tive facilidade de me comunicar. Tá? Eu sempre me comuniquei muito bem, até o bloco de carnaval. Por isso que eu digo, né? Tudo que a gente vai fazendo na vida vai sendo uma musculação para depois para a nossa atividade. Então, o bloco de carnaval, eu com 14 anos, eu sentava para negociar com os pais dos meus amigos sobre cheques na época, né? Eu posso te pagar em 3 vezes, posso te pagar em 4 vezes. Eu negociava com fornecedor de camiseta, de serigrafia, de bebida, né? Então eu exercia através do bloco uma certa liderança que isso me facilitou muito na minha comunicação depois no júri. Claro que são comunicações diferentes. Né? Então, para quem eu estou comunicando, para que eu estou comunicando, então é um tipo diferente de comunicação, mas já tendo essa facilidade, isso já é meio caminho andado. Então, quando eu comecei quando eu me deparei com o direito penal, eu disse, eu quero fazer isso. Por quê? Porque eu via justamente os advogados falando, né, a oratória do júri. Eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir, eu quero poder defender uma pessoa. Claro que a gente sai da faculdade, tá? Eu não sei se vocês passaram por isso, tá? Mas eu saí da faculdade com a sensação de que não sabia absolutamente nada. Tá? A gente realmente não tem na faculdade de Direito. Não sei se isso mudou ou não, Roger, pode falar, vocês que estão dentro da universidade podem falar isso, e acho que... Mas a gente não sai... diferente da medicina, por exemplo, que já tem muita prática, o estudante ele já sai praticando, no direito a gente acaba praticando lá no gabinete de assistência judiciária nos últimos semestres, e é uma coisa, um trabalho também sem muita continuidade, porque né, acaba sendo mais focado também em direito de família, pelo menos lá na minha universidade, Santa Cruz do Sul. Permanece sendo assim a maioria, né? Né? Então, sem muita prática, né? Claro que o meu sonho era ser advogado, e advogado e júri, e aí quando eu me formei, e aí eu fiz o exame da ordem, passei no exame da ordem, o Léo Schwingel, que era com quem eu trabalhava, disse, cara, tu que é amigo do Dr. Gerson, vai lá e pede para ele um júri dativo. Um processo dativo, né? Não fala em júri ainda, um processo dativo. Como é que funciona? Cara, tem casos que a defensoria não pode atender, né? A pessoa não tem dinheiro para contratar um advogado e o juiz nomeia. Eu nem sabia disso. Então eu fui ao fórum conversar com o Dr. Gerson Petri e ele me passou o meu primeiro processo, que foi um júri. Vocês já conhecem essa história, eu sempre conto essa história. Né? Ele me passou o primeiro processo, que era um júri. Então foi algo assim muito sem pensar. 18 dias depois, 15, 18 dias depois, eu estava dentro... Com a cara e com a coragem dentro do plenário.
Estudei muito o processo, me preparei para o caso, e eu sempre digo, essa é a missão do advogado, é conhecer o processo como ninguém. A gente tem que saber mais do que o promotor, a gente tem que saber mais do que o juiz. Por quê? Porque o juiz tem 1000 processos, o promotor tem 1000 processos, ele tem um. Um daquele cara ali que está confiando na gente uma situação mais importante, possivelmente, da vida dele. E nós que estamos ali brigando pela liberdade, lutando pela liberdade dele, a gente tem o dever de conhecer o processo. Então, foi o meu primeiro júri, foi logo depois de receber a minha carteira da ordem, foi a primeira audiência que eu fiz. Então, eu não fiz uma audiência de instrução, eu fiz um júri. Eu caí dentro do júri. Claro que, qual é a sensação daqui a pouco? Tinha facilidade de me comunicar, tinha tudo, fiz o meu roteiro, mas eu estava nervoso, muito nervoso. Hoje nós acompanhamos, eu tive a oportunidade de acompanhar um colega que fez o primeiro júri e eu senti naquela ansiedade, naquele nervosismo dele. E, aliás, eu acho que a palavra, e até hoje eu sinto isso, tá? Até hoje eu sinto isso. O Léo está com 80 júris e deve sentir isso também. E eu acho que a palavra não é um nervosismo, uns chamam de estado de júri, outros falam em ansiedade, em nervosismo. Talvez a palavra certa, e eu comecei a me dar conta disso esses dias conversando com um amigo meu que é médico, o Dr. Silvio, que me disse isso. Cara, é medo. Ele falou, eu tenho medo, ele é um cirurgião, o Silvio é um cirurgião espetacular. Ele disse, eu tenho medo quando eu entro na cirurgia. Medo o quê? Medo de que alguma coisa dê errado, porque tu não consegue controlar tudo. Tu tem que estar preparado para saber o que fazer. Plano A, plano B, plano C. Como o Silvio me disse, eu vou fazer essa analogia à medicina. Ele entra para uma mesa de cirurgia com plano A, plano B, plano C e plano D. Ele estuda o caso. Diz, cara, eu estudo, não vai dar. Mas tem algumas coisas que saem do controle. Então, a gente, o que uns chamam de ansiedade, de nervosismo, pode ser um medo. E esse medo é um medo que é um gigante da alma, né? O medo, ele é bom ter medo. O medo, ele não pode nos trancar, nos paralisar. Mas o medo, ele é importante para a gente dar o sujeito que não tem medo é um irresponsável. É um irresponsável. Né? Então, o cara que vai entrar para fazer um júri sem o pingo de medo de alguma coisa dar errado, alguma coisa dar errada, ele é irresponsável. Ele não está dando a devida atenção para aquilo. O pessoal confunde o medo com falta de coragem. Não. A gente tem que ser corajoso, tem que ter a coragem de ir lá fazer. Agora, o medo a gente tem que ter, porque senão a gente está sendo irresponsável com a vida do outro. A coragem, na verdade, é justamente ir mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Né? Vai com medo mesmo. O que difere do início da advocacia é que agora, é aquilo que tu disse, agora a gente tem experiência em situações que podem acontecer. Por exemplo, o júri foi para determinado lado ali, né? Uma discussão. Tu já passou por outras experiências ali. Isso não quer dizer que tu sabe o que vai acontecer, isso não quer dizer que tu tem o domínio sobre o que vai acontecer. Mas isso quer dizer que tu já passou por situações assim. Então, quanto mais júri a gente faz, ou mais experiência a gente acaba adquirindo, mais tu tem nesse teu histórico possibilidades de sair melhor. Eu não sei se é isso que tu também sente. Olha, eu já passei por situações assim. Cada júri, obviamente, traz suas peculiaridades, mas a experiência, ela, apesar de nós termos medo, ela nos dá uma certa confiança de ter essa experiência. Claro, mas aí é que tá, é a segurança, é a preparação, tu tá preparado, tu tá seguro. O Evandro Lins e Silva disse isso, acho que é no Salão dos Passos Perdidos, tá? Ou no A Defesa Tem a Palavra, não me lembro qual dos dois agora, é que ele fala que a reputação, a responsabilidade do advogado, ela cresce com a reputação, porque quanto mais reputação tu tem, mais as pessoas estão te observando. Né? Então, mais responsabilidade tu tem. Então, as pessoas vão ao tribunal para ver o tribuno. Né? Não querem ver o caso, querem ver o tribuno. Como é que ele vai? Mas nem é tão bom assim. Eu poderia ser... Então, essa responsabilidade cresce. Agora, a segurança que a experiência te dá, e principalmente tu estar seguro do teu papel, isso faz com que tu trabalhe melhor. Porque assim, todas as vezes... E eu aprendi isso, todas as vezes que eu fui desrespeitado, e não foram muitas, tá? Às vezes a gente vê assim, uma briga por as prerrogativas. Olha, dificilmente eu tive, eu acho que em 20 anos de profissão, uma prerrogativa violada. Tá? Agora, às vezes que eu fui desrespeitado, eu via em quem me desrespeitou, e eu enxerguei isso, em insegurança. Insegurança. Né? O que faz aqui um pouco um juiz querer passar por cima do advogado, ou vice-versa, é insegurança. Tá? Porque quando tu tá seguro daquilo que tu faz,
as coisas ficam mais tranquilas. Então tu já não, tu não te importa mais em perder um argumento, tu não te importa mais em falar alguma coisa e o promotor diz, doutor, isso aqui não é assim, não foi isso. Como é que é então? Então me desculpa, eu errei. Claro que o advogado nunca pode ir lá para mentir para o jurado, não é esse, né? Isso não pode acontecer, mas às vezes se erra na análise de uma prova. Doutor, eu estava fazendo um júri em Porto Alegre com a doutora Lúcia Helena Calegari e o colega, eu acabei mostrando para o colega uma situação errada, que é situação de estação de rádio base. Mostrou, a ligação é aqui, estava no mesmo campo ali da vítima. E o colega começou a falar isso e ela parteou ele e disse, doutor, não é assim, ele é assim. E aí eu saí, porque como eu falei para ele, eu saí em defesa do colega, doutora, claro que é assim. E aí ela, me conhecendo, sabe que não era uma deslealdade, ela, doutorete, só um pouquinho, eu vou aí. E ela veio aqui e mostrou, não é assim, isso aqui que tu tá vendo é outra coisa. E ela me mostrou e eu tipo, tu tá com a razão. Na hora, doutor, só um pouquinho, uma parte aqui, uma questão de ordem, eu lhe falei uma coisa errada, a doutora Lúcia acabou de me informar, ela tá certa. Então nós estamos errados nesse ponto, quero pedir desculpa. Então é uma coisa genuína, não tem medo. Claro, se isso acontece no primeiro júri, quando tu tá inseguro, quando tu acha assim, eu não sou bom o suficiente, ou eu sou muito novo, né? Quando a gente tem esse receio, não tem nenhum cabelinho branco, né? Nenhum fio de cabelo branco. Hoje a gente já tem, né, um pouco de cabelo branco. Eu tenho pintado para parecer mais velho, mas... Eu pintado de branco, né? Mas a gente acaba ficando tranquilo em relação a isso. E essa tranquilidade, essa segurança faz com que tu não atropele ninguém, que tu não precise disso. Eu lembro do meu primeiro aparte, já que aqui é o nome, aqui ó, aparte, né? O primeiro aparte. E aí são coisas que a gente aprende a valorizar também depois de velho. Tá? Porque quando eu comecei a fazer júri, quem era o promotor que estava sempre do outro lado? Meu professor. Júlio César Meira Medina, baita promotor, sabe? Aquele promotor, dificilmente o doutor Júlio César Medina pediu uma absolvição. Ele era um promotor de acusação e não tinha aquele discurso que eu sou em prol da sociedade, não sei. Não, eu estou aqui para acusar, eu estou aqui para fazer o meu trabalho, o advogado que faz o trabalho dele. O doutor se comportava como parte. Tá? Não dizia essa balela de que o Ministério Público dentro do processo penal é imparcial. Né? Porque eu posso pedir absolvição, eu sou imparcial. Bom, isso não tem nada a ver com imparcialidade. Né? Isso tem a ver com não conseguir provar aquilo que alegou lá atrás. Ponto. Né? Mas vamos lá, evoluindo. O doutor Júlio César Meira Medina, quando eu comecei, dentro da minha insegurança, o que eu vi ali? Era o meu professor, era um promotor de justiça, mas era um adversário. Era alguém que eu queria ganhar. Eu queria ganhar. Sempre fui muito respeitoso com ele, nunca tivemos nenhum problema. Mas o doutor Júlio César Meira Medina, isso eu só fui perceber depois, ele era tão grande, e aí eu faço isso em homenagem a todos os professores que passaram na minha vida, e faço isso na pessoa dele, tá? Porque o professor, eu sempre digo, é aquele que se tiver que ficar de joelho para o aluno subir nos seus ombros e enxergar além, ele fica. Essa é a essência do professor. O professor é gigante, é grande por causa disso. E ele nunca me aparteava no início. Ele só fez o primeiro aparte quando ele viu que eu estava pronto, que eu tinha segurança para poder responder aquele aparte, para não me apavorar. Olha a grandeza do cara. E eu nunca, nos arroubos da juventude, eu não percebia isso antes. Eu percebi isso depois de velho. Cara, por que o Medina não me aparteava? Ele aparteava todo mundo a mim, ele não aparteava. Será porque eu era tão bom que ele... Não era, porque ele não queria me detonar. Ele não queria que eu desistisse antes de começar. Ele acreditava em mim, confiava em mim. E o ponto, e quando ele viu, agora eu posso fazer, ele começou a fazer. Tu vê que até quando tem, então, divergência, quando tem debate, a gente precisa ter uma grandeza, né, Ezequiel, de respeitar. Eu venho dizendo isso, assim, o aparte, ele é uma exceção dentro do júri, né, ele tem que ser uma coisa, uma situação que tu quer fazer, uma ponderação e etc. Acontece que em muitos casos, assim, há uma utilização do aparte para atrapalhar, né, isso dos dois lados, não estou aqui fazendo nenhum tipo de defesa institucional ou ataque institucional. Dos dois lados se utiliza disso. E eu acho que não, o aparte ele tem que ser uma situação muito pontual, né? E não se valer exatamente disso.
Nós fizemos um júri juntos, eu e tu, uma vez, que um promotor pediu para nós, não sei se tu lembra disso, ele pediu para nós não fazer a parte porque ele poderia se perder. E a gente não fez. Sim. Veja só, ele chegou, ele teve a grandeza não foi nossa, porque nós era uma educação a gente não atrapalhar ele. Mas ele teve a grandeza de dizer, eu me perco se fazem a parte. E aí a gente optou por não fazer, obviamente, né? E isso no júri, Ezequiel, eu queria te ouvir nesse aspecto. O júri, ele mexe com a vaidade de algumas pessoas, né? Porque, sobretudo em tempos de redes sociais, né? Em tempos de que as pessoas tratam o tribunal do júri como uma guerra, né? Um ambiente onde vai ter disputa, onde vai ter... Como trabalhar, eu acho que a primeira coisa pro tribuno do júri é ele trabalhar internamente qual é o papel dele no júri. O meu papel não é ganhar do professor, não é ganhar do meu adversário. O meu papel aqui é fazer a melhor defesa para essa pessoa que confiou em mim, a procuração que confiou em mim, a defesa dela, e eu preciso dar o meu melhor nesse aspecto. Tu consegue ver uma diferença desse ambiente do tribunal do júri, com esse jogo de vaidades, com essas situações, de quando tu começa lá em 2006 para agora, 2026? Claro que sim, porque a gente começa, a gente acha que o tribunal do júri tu tem que dar show, né? Claro, porque a gente se acostuma a ver o filme do advogado. Claro, eu falo do advogado, do promotor, enfim, por uma questão natural, eu torço sempre pelo advogado, né? Dando show, fazendo as perguntas certas, aquela pergunta final para a testemunha, que a testemunha se perde, ele diz nenhuma questão mais, né? Então, assim, a gente cresce com esse sonho de conseguir fazer isso. Mas depois a gente vai percebendo que não se trata disso, né? Se trata exatamente de fazer uma defesa efetiva, tu não precisa dar show, tu tem que fazer uma defesa efetiva. O réu, ele tem que ser bem defendido. E saber, ter a ciência de que o resultado do julgamento não vai passar pelo teu trabalho. Então, nós temos um limite. E qual é o limite? As provas do processo. Então, a gente trabalha com esse limite. E, muitas vezes, o resultado não sai conforme a gente quer, conforme a gente espera, né? Conforme aquilo que a gente acredita, né? E o direito é assim, o direito permite, né, essa análise. Mas, sim, eu vejo uma diferença muito grande de quando eu comecei, do que eu sentia. Primeiro, os medos eram outros, o nervosismo era em relação... era outro. Hoje eu continuo tendo medo, eu estou tremendo ali quando o juiz olha e me diz com a palavra defesa. Aquele momento ali é um momento que me faz me sentir vivo, entendeu? Quando levanta e fala, né, começa a falar, é um momento ímpar. Não, minha pergunta mas, realmente... Não, só fazer uma parte. A minha pergunta é mais se tu vê o júri diferente. Porque as pessoas hoje, eu acho que elas eu não sei, talvez elas tenham tornado o júri um ambiente para aparecer, assim, tipo... não estou criticando, tá? Eu acho que faz parte. Mas acho que as redes sociais, elas possibilitaram que tu utilize também no júri uma forma de divulgar o teu trabalho. E eu não vejo problema nisso. Eu acho que como um trabalhador, uma pessoa que explora uma atividade, tu pode demonstrar que efetivamente tu sabe fazer aquilo. No entanto, eu acho que às vezes se tornou isso mais do que a essência principal do júri, do porquê que eu estou aqui. Sim, tu tá ali por causa do réu, tu tá ali para defender o réu. Exato. Né? E muitas vezes eu vou dizer, Léo, essa vaidade entre os atores processuais, né, ela acaba maculando justamente isso. Nós estamos aqui para quê? Para ver um promotor e um advogado brigando por quem tem razão? Não é isso. Nós estamos aqui para resolver uma situação, um caso... Muitas vezes uma tragédia. No júri, sempre uma tragédia, né? Sempre uma tragédia. Para quem foi, para a família de quem, né, de quem morreu, para a família de quem está ali no banco dos réus, é uma tragédia. E às vezes essa vaidade, ela vem de encontro, tá? E não ao encontro, ela vem de encontro à essência, ao propósito de tudo aquilo ali. Então a gente tem que estar sempre pensando coisas que eu não pensava lá atrás, mas hoje eu penso, cara, não, eu estou aqui para defender o meu cliente. E se a melhor defesa do meu cliente é daqui a um pouco eu não falar nada em determinado momento, murchar as orelhas, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu não estou aqui para me defender, para defender o Ezequiel, para defender... Não, eu estou aqui para defender o cara. Entendeu? É uma espetacularização, né, que se faz dos processos, especialmente em processos. Hoje a gente vê muito isso, infelizmente se vê, tá? Eu também não estou aqui para julgar ninguém, cada um sabe, né, onde aperta o sapato, mas
você vê muito, né? Buscando aquele recorte, então, né? Aquele grito, aquela briga, porque a briga, ela vende muito, né? Uma briga, né? Se você colocar um trabalho elegante, bem feito, daqui a um pouco vai ter meia dúzia de visualização. Agora, uma briga, ela chama atenção. O cara... Se vende a ideia de que aquele cara enfrentou o cliente é aquele que o advogado chega na audiência e diz pro cliente assim, hoje eu vou chamar esse juiz de incompetente. E tu vai ver que ele não vai brigar comigo. E aí ele chega e diz, doutor, Vossa Excelência é incompetente para julgar essa causa, porque o crime aconteceu na cidade vizinha, aqui em Rio Pardo. Então, o senhor é incompetente. O senhor, realmente, eu me dou por incompetente. E o cara sai dizendo, meu advogado é o máximo. Ele chamou o juiz de incompetente e o juiz disse, o senhor tem razão, eu sou incompetente. Então, quer dizer, se traz essa noção de que o bom advogado é o advogado que briga, o advogado que... Não é isso. Não é por aí, né? E às vezes faz esse recorte, né? A gente vê no júri assim, esse recorte da briga, do grito, não sei. Desculpa, Ezequiel. E da mesma forma que se faz isso, que alguns advogados, alguns promotores fazem essa questão dessa espetacularização, muito das pessoas que assistem, que veem, especialmente em casos midiáticos, acabam por confundir o advogado para com aquele fato que ele está defendendo com o cliente, né? E aí eu até gostaria de saber de ti, assim, tu é um advogado que sabidamente já lidou em diversos casos midiáticos. Como é que tu te sente, assim, tu chegou a ser confundido, acusado de, enfim, de algumas coisas, porque as pessoas dizem, especialmente em rede social, né? É uma terra sem lei, as pessoas dizem o que querem. E aí, às vezes, acabam confundindo o trabalho do advogado para com aquela atitude que o sujeito que está respondendo aquele processo... É muito natural essa transferência. Tá? Se eu te disser que não existe essa transferência, eu vou estar te mentindo e mentindo para os estudantes aqui que estão nos assistindo. É lógico que toda a raiva, tá, que recai sobre o réu, principalmente em casos de repercussão, de mídia, enfim, ela é transferida para o advogado. As pessoas não conseguem separar, elas odeiam o advogado que está ali fazendo a defesa. O Hamilton Bueno de Carvalho fala sobre isso, né? Acontece um fato, né? Tem todo o Ministério Público, a polícia, o aparato, muitas vezes até do próprio Poder Judiciário, que ao invés de defender o direito, quer defender como se fosse o Poder Executivo, né? Alguns juízes, né, sem conhecer o seu papel, acabam fazendo, ou conhecendo, passam por cima disso para dar uma resposta, coisa que não é o papel do juiz, mas a favor é só o advogado. Então é o cara que está ali do lado dele. Então por isso não é para qualquer um, né? Eu gosto muito dessa fala do Hamilton, não é para qualquer um tá ali. Mas a transferência, ela existe. E as pessoas odeiam o advogado. E nós temos que ter muita tranquilidade, tá? E consciência daquilo que a gente faz, conhecer o nosso papel, porque senão a gente não aguenta. O primeiro caso de repercussão que eu peguei, que eu assumi, que eu comecei a ser, principalmente eu que tenho uma herança familiar, digamos assim, todos nós temos heranças familiares, né? Então é ser uma pessoa benquista, tu tem que ser uma pessoa agradável. Então eu sempre trouxe isso comigo. Eu não gosto de desagradar, eu gosto de ser agradável, eu gosto de ajudar as pessoas, eu, né, não quero ser criticado, né? A gente não gosto muito disso, acho que é natural, mas trago isso como uma... E no teu caso é natural, e digo mais para quem está nos assistindo. Quem não gosta do Ezequiel Vettoretti, boa pessoa não é. Mas aí, gostei. Vamos lançar esse slogan aí. Não é bem assim, mas enfim. O que acontece? Eu tenho essa de... eu tenho que ser uma pessoa... Eu cresci ouvindo isso. Tem que ser uma pessoa benquista, tem que ser agradável, né? E aí, às vezes, a gente, dentro dessa herança, né, que nos é deixada, assim, a gente acaba sofrendo. Quando eu sofri muito no primeiro caso de repercussão que eu peguei, eu sofri muito, porque as pessoas me xingavam e eu não estava acostumado àquilo. Porque, cara, não fiz nada de errado, eu estou trabalhando. Eu fui lembrado para atuar num processo dessa magnitude, é porque eu tenho alguma coisa boa a oferecer. Então, isso deveria ser motivo para as pessoas que me cercam, para amigos, pessoas da minha cidade, de orgulho, né? Mas não, que vergonha para a nossa cidade, o cara defendendo, sem conhecer uma página do processo, sem conhecer absolutamente nada, sabe? As pessoas, elas entram nessa e, cara, eu sofri bastante com aquilo, sabe? E aí depois eu fui aprendendo. Eu lembro que no primeiro júri do caso Bernardo, por exemplo, quando começou o júri, a minha presidente da OAB, hoje presidente, na época não era presidente, ainda Manuela Braga,
ela se indispôs na rede social porque ela veio me defender, porque uma mulher escreveu assim, olha só como são os homens de bem. A gente tem que buscar, quando eu fui presidente da OAB em Santa Cruz, eu queria oficiar lá, mas não me deixaram. Né? O meu conselho não deixou oficiar o registro de pessoas naturais para que me trouxesse a certidão de nascimento do homem de bem, porque eu quero conhecer o homem de bem, né? Porque a bondade dos bons é demais. E uma mulher de bem da minha cidade escreveu assim, tomara que um dia tu tenha um filho e ele morra como morreu o Bernardo. Nossa. Olha o absurdo que a pessoa chega a dizer. E a Manuela foi a voz que foi lá me defender. Contra tudo, ela foi a minha advogada ali. E ela, corajosa, foi lá e disse, não é assim, tá? E aí comprou uma briga e, inclusive, transferiram para ela na verdade, foi uma pessoa escreveu alguma coisa e a Manuela veio defender e aí falaram para ela, tomara que tu tenha um filho. Né, então ela acabou me defendendo e ainda sofrendo as consequências disso. E eu lembro que a Bel, a minha esposa, ela pediu ela ligou pro meu irmão, que estava junto comigo no júri, não deixa ele olhar Instagram, nem lembro se tinha Instagram na época, Facebook, porque tá feio, assim, ela me blindou, ela pediu para que a equipe me blindasse nesse sentido, porque ela sabia que eu ia sofrer. Mas com o tempo eu fui aprendendo. Hoje eu vou te dizer que eu tenho muita tranquilidade do meu trabalho, tranquilidade de saber do meu papel como advogado, que eu não estou ali defendendo o crime, eu estou ali defendendo direitos de uma pessoa que merece defesa, independente do que tenha feito, se é que fez, se não fez, enfim. Então são as coisas que o processo vai mostrar, dentro do limite ético do processo. Então eu sempre trabalho dentro do limite. Várias vezes eu já pedi condenação de cliente, concordei com a condenação, mas para que ele seja condenado por aquilo que ele fez, não que não fez. E toda acusação ela tende ao excesso. Eu nunca vi até hoje uma acusação que não tenha excesso na acusação. Sempre tem, aí entra o advogado. Quando a gente sabe desse nosso papel, quando a gente tem consciência disso, a gente para de sofrer. Mas essa transferência ela vai sempre acontecer. Ela vai sempre acontecer. Esses dias eu estava caminhando na rua com meu filho e com a minha esposa. Foram poucas atitudes, assim, sabe? Porque normalmente se faz o efeito manada, né? Que é nas redes sociais. Né? Rede social, ou num grupo e tal, porque as pessoas, principalmente os covardes, né? Os covardes, eles não fazem isso de qualquer forma. Mas passou uma pessoa de carro, acelerando, inclusive abateu o carro e gritou, não sei o quê, me xingou por causa de um processo que eu atuo. Então, assim, foi uma ou outra situação, mas... Situações pontuais. Pontuais, situações pontuais. Ezequiel, e uma das características, assim, que te marcam, né? A tua atuação, para além dessas heranças que tu disse que recebeu, que é justamente, né, esse cuidado, né, essa capacidade de criar até mesmo um ambiente menos beligerante, né? Que eu acho que é normal, às vezes, não é normal, mas que geralmente acontece, mas não deveria ser normal, que são essas questões processuais. Uma outra característica é tu trazer um pouco da poesia, né? Um pouco da novela, né? Eu lembro uma vez que eu assisti um júri teu, faz muito tempo, em que o promotor trouxe um trecho de um livro e tu trouxe um trecho da novela para explicar. Né? Ou seja, caso foi legal, né? Ou seja, a vida, tu trouxe ali coisas que eram mais fáceis ou mais alcançáveis pelos jurados que eram os teus ouvintes. Isso é algo que tu traz assim como uma característica. Eu queria que tu ouvisse um pouco em relação a isso. Como é que tu percebeu que isso era um caminho acessível, por exemplo, trazer a novela, trouxe uma música também, né? Uma música do Zezé de Camargo e Luciano, uma vez tu trouxe, né? O que acontece, né? Nós somos storytellings, né? Nós somos contadores de história. O ser humano adora histórias, né? E as histórias elas foram importantíssimas para a evolução da humanidade, né? O fogo, né, trouxe ali uma evolução muito grande, não só pela questão biológica, enfim, de começar a cozinhar a comida, né, que nos deu um boom, né, na questão corporal, mas também as rodas de conversa em torno da fogueira, porque antes do fogo, o que se tinha? Se saía para caçar, voltava e dormia, acabou, tá escuro, não tem o que fazer, vai dormir. Depois, o fogo ele traz o que? As conversas e a troca de experiência, a troca de histórias. Então é natural, vem do nosso passado evolucionário ser apaixonados por histórias, enfim, né? E eu acho que o júri
né, é um ambiente propício para que a gente possa usar essas analogias, trazer. É muito mais fácil explicar daqui um pouco através de uma história ou através de um exemplo o que é uma legítima defesa do que trabalhar lá o artigo da lei, né, o artigo do Código Penal que vai tratar da legítima defesa, o que é. Então, a poesia, né, porque toca a pessoa. Né? A poesia ela é feita, a arte ela imita a vida, então a vida ela está acontecendo e a arte ela é uma imitação da vida. Esse caso da novela é interessante porque nós estávamos tratando de um homicídio que aconteceu num ambiente de muita pobreza, né? numa vila de papeleiros lá na minha cidade, e na noite anterior estava passando aquela novela Avenida Brasil, que é a do Tufão, Tufão, a Carminha? Da Carminha. E a mãe Lucinda, ela fala uma frase, eu estava lendo o processo, a Bel assistindo a novela, o Brasil inteiro assistia aquela novela, e eu sempre fui muito noveleiro, sempre gostei, e aí eu tô lendo o processo e a mãe Lucinda fala, o lixo tem suas próprias leis. Quando ela falou isso, eu olhei para o Bel, tá aqui a explicação do que aconteceu. Essa é a explicação do processo, é a melhor forma que eu tenho para explicar porque eu lembro que o caso, olha que interessante, né? Porque aquele caso é o seguinte, o Ministério Público dizia que o motivo era torpe, o motivo era fútil, me corrige aí, professor, fútil ou torpe, porque o réu matou a vítima porque a vítima disse, eu vou jogar pedra na tua casa. Se o motivo ele é pequeno, ele é fútil, né? Seria algo... É fútil, então seria motivo fútil. E aí, motivo fútil a denúncia. Mas eu não me lembro se era motivo fútil ou torpe, tá? Porque às vezes tem uma confusão na própria denúncia nesses dois conceitos aí, né? Se fala em motivo torpe, se usa o fundamento do motivo fútil. Mas tá, era um motivo fútil, então, porque jogaria pedra na casa. E aí, quando eu fui conversar com esse rapaz, com o réu no presídio, cara, tu matou o cara com um pedaço de pau só porque ele ia jogar pedra na tua casa. E ele me disse, doutor, a minha casa não é que nem a sua, né? A minha casa é uma casa de papelão, de madeira, de lona, de zinco ali. Quando ele joga pedra, na verdade, o que ele está falando é que ele vai derrubar a minha casa. E aí ele derruba a casa e bota fogo. Ele está me ameaçando de morte. Aí eu fui compreender o que significava eu vou jogar pedra. E aí eu fui atrás de ocorrências de pessoas que moravam ali, realmente. A ameaça de morte é eu vou jogar pedra na casa. Quando jogava pedra queimava. Então, de motivo fútil, saiu para um privilégio de uma violenta emoção. Porque, na verdade, era uma ameaça de morte. Eu vou te jogar uma pedra, eu vou jogar pedra na tua casa hoje de noite. Então, e a mãe Lucinda explica isso melhor do que ninguém. O lixo tem suas próprias leis. E aí eu disse, não, é isso aqui, né? É muito mais fácil explicar isso. E daí o promotor vinha mesmo, não me lembro se Nelson Hungria. E eu disse, não, aqui é a mãe Lucinda. O júri tem isso, a poesia, eu gosto muito de poesia. E eu fiz a primeira vez no júri que eu declamei uma poesia e eu vi que o jurado gosta, emociona o jurado. E eu acabo sempre que posso, lógico, não é algo forçado. Às vezes tem júris que eu faço que eu não faço nenhuma poesia, que eu não falo nenhuma poesia. Mas não é algo necessário. Mas se tem alguma coisa que feche, né, por que não usar? Né? Então, eu gosto. Mas é uma coisa que tem que falar para o estudante, né? Usa, mas se combina contigo, se combina com a tua linha de argumentação. Né? Hoje nós participamos de um júri, hoje à tarde, onde o colega que estava estreando no júri, ele tinha uma fala muito tranquila, uma fala mansa, né? Eu digo um discurso garoa fina, ele vai falando, vai ver quando ele está todo mundo encharcado. Né? Diferente do Léo, por exemplo, que é um trovão, né? O Léo, ele chega já arrebentando, e é chuvarada, é temporal, então cada um tem um jeito. Então não combina tu tentar, às vezes assim, tem a tua forma de falar, a tua forma de comunicar, não, às vezes tu acha bonito o que o outro faz, mas não combina contigo, daí não é melhor não fazer. Exato. E nesse caso, inclusive, tu utilizou uma música, né? E declamou a música, né? Uhum. Tu tinha uma questão ali que vinculava. Ele era um menino de rua, né? Era uma coisa assim. E aí tu pega a música do Zé de Camargo e Luciano. Menino de rua eu te conheço, dignidade não tem preço, menino manchete de jornal, nesse país de carnaval não tem comida pra você. E daí tu usava isso. Então, naquele caso, óbvio, era uma música que poderia ser utilizada e que tinha
uma capacidade de tocar no jurado, né? Uma coisa é tu falar, ele é um morador de rua, outra coisa é tu trazer a estrofe de uma música que narra exatamente aquilo que ele passava. Isso que exatamente. Ezequiel, e o júri tem essas situações, né? Ele viabiliza isso. Às vezes, tu passa estudando o júri para falar só que na hora do júri tu vai ver que não é isso, né? Tu vai ver que o júri mesmo andou para outro lado e tu acaba resolvendo de uma forma mais simples, né? Por isso que eu acho que o advogado de júri ele tem que ter essa sensibilidade para saber ler o que está acontecendo, claro, saber identificar qual é o assunto que nós vamos pautar a fala, né? Como é que isso vai me ajudar no júri. E isso é umas coisas que eu acho, não sei se tu concorda comigo, mas é algo que não é difícil tu ensinar o estudante que está acompanhando, por exemplo, ele pode dizer o seguinte, tá, mas e quando acontecer isso no júri? É somente a experiência que é capaz de nos trazer, né, uma resposta, ou, por exemplo, um caminho a ser percorrido nesse tipo de ambiente. Né? Não sei se tu também concorda. Claro, o roteiro, eu sempre digo isso, o roteiro é fundamental, tu tem que ter um roteiro, né, mas tu tem que ter a capacidade de sair desse roteiro. Né? Porque não adianta, por exemplo, tu vem com um roteiro para falar isso, e aí vem o promotor e pede a absolvição de um dos fatos, por exemplo. Tu tem que saber sair daquele roteiro, não vai ficar lá batendo, que nem eu fiz um júri, tá? Que quando o promotor começou a falar, eu disse, doutor, só uma questão, ele não vai alegar legítima defesa. Ele está assumindo, tá? Só para lhe adiantar, para o senhor não perder tempo. Tá bem, doutor. E continuou, porque a legítima defesa tem que ser os meios moderados. Doutor, só um pouquinho, desculpa, não quero ser chato, assim, mas assim, só para o senhor não perder tempo com o júri, né? Ele não vai alegar a legítima defesa, eu não vou alegar, o senhor tem a minha palavra, o senhor não precisa defender isso. E ele me olhou e disse, doutor, tá bem, mas eu me preparei para falar isso e eu vou falar isso. E aí foi de tanto ele insistir na legítima defesa que eu pensei, vou pedir legítima defesa. Eu acho que é legítima defesa, porque se ele está insistindo tanto... Tá? E aí eu fui na minha fala e disse, olha, o promotor me convenceu que é legítima defesa. De tanto que ele bateu na legítima defesa, eu comecei a analisar pelo viés dele, que é um homem experiente, que é um homem experimentado, e eles... Eu disse, cara, olha, eu acho que é legítima defesa, mas eu tenho palavra, eu não vou alegar legítima defesa. Agora, a qualificadora aqui do recurso que dificultou a defesa da vítima, isso aqui tem que cair fora. Porque o próprio promotor não acredita nela, o promotor acredita que pode ser legítima defesa. Então isso tem que cair. E caiu fora. Pela fala, então, quer dizer, foi ali por uma falta de capacidade de sair do roteiro. De justamente criar uma saída para algo que mudou. E isso acontece, por exemplo, o promotor vai lá sustentar na denúncia ou na pronúncia está um homicídio qualificado, por exemplo. Ele chega no dia do júri e diz o seguinte, não, isso aqui foi uma lesão corporal seguida de morte. Tu mudou completamente. Antes tu tinha qualificadoras, tu tinha privilegiadoras, tu tinha situações para trabalhar. No homicídio, agora, inclusive, há um pedido de desclassificação que tu tem que conversar com o juiz, enquanto advogado, convencer o juiz, porque lesão corporal seguida de morte, tu vai desclassificar e o juiz vai analisar. Uhum. Então, veja, e essa capacidade de como tratar o júri a partir desses novos obstáculos que vão surgindo, que eu acho que é essencial a experiência, né? É essencial a tranquilidade. Pelo próprio princípio da oratória, porque as coisas acontecem ali. Né? Não é que o júri é algo diferente, não, é porque o júri realmente, o debate ele acontece ali, o memorial ele está sendo falado, né? De forma oral, então as coisas mudam, e aí tu tem que ter essa capacidade de enquadramento. Certo. E essa capacidade só vem daquele que conhece efetivamente o processo, né? Porque isso é que os advogados têm que ter noção, conhecer, além de conhecer o processo, é conhecer a matéria de direito penal, processo penal, porque, enfim, Exato. Se a pessoa está despreparada, né? Exato, e conhecer, cara, eu acho que assim, tudo parte de conhecer o processo muito, tem que saber, tem que conhecer o processo, tem que entender o processo, porque daí tu tem a segurança, né? Como disse lá, eu falei antes do meu amigo médico, ele estuda tanto o caso, que ele tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, então dificilmente ele vai ter que improvisar. Porque ele conhece o processo. Surgiu uma coisa, não, mas eu sei que aqui a resposta está aqui. Sim. Ezequiel, só saindo um pouco do júri, vamos falar um pouquinho sobre... Porque aqui na faculdade, e também as pessoas que nos acompanham, o estudante de direito ele tem um momento em que ele tem que optar entre advogar ou não. Ou se ele vai fazer concurso público,
se ele vai fazer um concurso para magistratura, para defensoria, para promotoria, ou se ele vai ser advogado, ou se ele vai ser professor. Esse momento de dúvida, assim, ele acaba sendo algo bastante presente na faculdade de Direito, justamente pela ideia de que abrem várias portas. Já que abrem várias portas, dá uma falsa percepção de que todas elas estão disponíveis, né? Ou de que eu entraria em todas elas, ou de que qualquer uma delas serviria para uma vida feliz, quando na verdade tu tem que optar por aquela em que o teu jeito, a tua forma de enxergar o mundo, enfim, a tua vida se encaixa melhor. Tu opta pela advocacia em razão dessa tua paixão pelo tribunal do júri. Em algum momento tu se conecta com o maior advogado que o Rio Grande do Sul já teve em termos de tribunal do júri, que é Oswaldo Elia Pires. No teu currículo consta que tu trabalhou no escritório, inclusive, do Dr. Oswaldo, né? Como é que um jurado que sonhava em ser dono de boate, depois passa a ser advogado, passa por um período trabalhando, inclusive, dentro do escritório do Dr. Oswaldo? Como é que tu consegue nos narrar, assim, essas conexões que a vida trouxe, que tu acabou tendo essa experiência, que eu acredito que deve ter sido uma experiência muito bonita na tua vida, né? De trabalhar, primeiro de participar do instituto com o Dr. Oswaldo, né? Quem não sabe, o Dr. Oswaldo Elia Pires é considerado uma lenda no tribunal do júri, né? E traz para nós, assim, como é que tu conseguiu ter essa abertura e como é que essa conexão se deu? Cara, é fantástico isso. Primeiro que eu não trabalhei com o Dr. Oswaldo, tá? No escritório. Eu fui para o escritório do Dr. Oswaldo quando o Dr. Oswaldo já tinha falecido. Tá? O contato que eu tive com o Dr. Oswaldo foi no Instituto Elia Pires, tá? Onde a gente teve a possibilidade de participar de algumas reuniões, enfim, palestras, e foi esse o contato que eu tive. Mas o que acontece? E aí é importante falar isso para o estudante de direito, tá? É questão de sonho mesmo, né? De acreditar num sonho. Né? Tem um livro, aquele O Segredo, e às vezes a gente não percebe isso, né? Vamos falar de física quântica aqui, a questão de tu mentalizar, acreditar realmente que as coisas vão acontecer. Mas uma curiosidade, quando eu estava na faculdade, teve um determinado, para um trabalho de faculdade, nós ligamos para o escritório do Dr. Oswaldo Elia Pires para falar para conseguir o caso Daut, o vídeo do caso Daut. E aí a secretária atendeu o telefone e disse, olha, o Dr. Oswaldo tem que falar com o Dr. Oswaldo, né? Você tem que pedir para ele. Okay, e a gente pode falar com ele? Ele trabalha das 16 às 17. Bom, era algo assim, eu quero ser esse cara. Né? Fantástico, né? Enfim... Então, e o meu sonho enquanto estudante de Direito, porque eu gostava muito do júri, era fazer o júri simulado da Jornada Elia Pires. Mas o que acontece? Eu trabalhava durante o dia, eu trabalhava no banco, eu não tinha como ir para Porto Alegre, pedir folga, e a grana era muito curta também naquela época, então o dinheiro era para pagar a faculdade, ajudar, o pai me ajudava, enfim, sempre me ajudou, o pai e a mãe, mas não tinha, tem que ir a Porto Alegre. Então, eu nunca tive a oportunidade de participar de uma Jornada Elia Pires, mas o meu sonho era fazer o júri da Jornada Elia Pires, né? Então, é um sonho de estudante, né? E aí, quando eu me formei, e aí eu fui fazer minha pós-graduação em Porto Alegre, e aí eu conheci lá o Marcelinho Marcante Flores, o Rácius Potter, o Marco Antônio Scapini, né, meus colegas, o Pablo Ritzel, meus colegas de pós-graduação, entre tantos outros colegas queridos. Que turma boa essa, hein? Uma turma fantástica, né, cara? E eu era um dos eu acho que mais velhos da turma, os guris um pouco mais moços que eu. Mas o Marcelinho me disse, cara, nós vamos fazer um grupo de estudos, Ezequiel. Não quer? Vai ser reuniões na quarta-feira, enfim. Cara, não tem como, eu já venho pra cá na quinta. Não dá, cara, tem meu escritório. E aí ele diz, vai se chamar Instituto Elia Pires. Eu falei, o que tem a ver com aquele advogado? Não, vai estar junto ali e tal, vai estar o Jader Marques. Mas para aí, eu vou estar, tô junto. E na primeira reunião no escritório do Jader, e o Jader sempre foi esse cara de abrir, né? O Jader é aquele cara que ele te dá a oportunidade, sempre deu a oportunidade, né? E o Jader pega e diz assim, uma das atribuições do Instituto Elia Pires, naquela reunião eu conheci o Flavinho também, o Flávio Pires, que é sobrinho do Dr. Oswaldo Elia Pires, que é quem toca o escritório, ele, o Bruno Agabe, né? Hoje conheci o Ordoc, né, que trabalhava lá, efetivamente o Ordoc trabalhou com o Dr. Oswaldo Elia Pires, o Rock, né, o nosso grande amigo Rock, né? E aí vem a tradição do erro de nome, que o Dr. Oswaldo Elia, faço um parênteses aqui, o Dr. Oswaldo Elia Pires, numa das suas falas na PUC, na jornada, disse assim, é uma honra trabalhar com esses dois Flávios, o Flávio Pires
E ele esqueceu o nome do World Doc, o sobrenome, né? E o Flávio... Rock. Rock, ele falou assim, Rock. Então, aí ali começa uma tradição de erros de nome também. Depois o Flávio errou o meu nome numa palestra, enfim. É por isso me desculpa, né, pelo Wagner, né? Mas, e aí, o Jader disse, tá, uma das atribuições do Instituto, né, além dos júris dativos que nós vamos fazer, para quem a Defensoria não pode atender, enfim, né, um convênio, nós vamos organizar a jornada Lia Pires. E tá, palestras aqui, e ele disse, e o júri simulado vai ser entre alunos da PUC contra a URGS, e eu disse, por que eu não posso, por que essas duas faculdades? Então, mas o que tu sugere, Jader? Eu quero trazer a Unisc de Santa Cruz, a minha faculdade, para fazer. Tu organiza isso? Organizo. E daí nós organizamos um primeiro campeonatinho de júri simulado. Então foram 2 júris simulados. Eu levei a Unisc e a Univates de Lajeado. E tinha, acho que PUC e URGS, alunos da PUC e da URGS. E nós fizemos, então, e o Jader permitiu isso, né? Organiza. E aí logo em seguida, tu vê, depois eu olhando para trás, cara, meu sonho era participar da jornada. Eu estava organizando a jornada, levando a Unisc para lá, então eu oportunizei os estudantes que não tinham o mesmo sonho que eu, mas eu oportunizei para que eles pudessem fazer e levei, porque a jornada Lia Pires foi para Santa Cruz, foi a primeira cidade do interior a receber a jornada Lia Pires. E nós tínhamos grandes palestras, enfim, debates com o Ministério, era muito legal, foi um tempo muito bacana. E quando eu me mudei para Porto Alegre, nunca me mudei para Porto Alegre, quando eu levei o meu escritório, abri um braço do meu escritório em Porto Alegre, eu nunca vou me esquecer disso, eu carregando as coisas no final de semana, num sábado de manhã, ensolarado, e eu chamo a Bel e digo assim, a Bel me ajudando a carregar, Bel, olha aquele prédio lá, que era o escritório do Lia Pires. Olha aquele prédio lá. Lá é o escritório do Dr. Lia Pires, olha que lindo, pá, né? Lindo, lindo. Eu falei, um dia eu vou ter um escritório como aquele. Tá, e comecei a montar meu escritório. E 3 anos depois, eu fui convidado pelo Flávio para ir para lá. Ezequiel, vem aqui, né? O doutor Oswaldo tinha falecido, tinha sobrado espaço. Eu disse, cara, quem sabe tu tá aí, tu é de Santa Cruz. Eu falei, Flávio, então vamos. E aí nós fizemos uma parceria, eu trabalhei lá, o Rodrigo e eu 3 anos lá junto com o Flávio, uma parceria que dura até hoje, né? Somos parceiros até hoje em alguns processos, enfim. É na Borges esse escritório? Isso, da Borges, Borges 2233. Eu estive lá, a gente esteve lá. Então tu vê como é a questão do sonho, né? Pô, é aquele cara lá de Santa Cruz que tinha um sonho de fazer o júri simulado da jornada, quando eu estava organizando o júri, que mostrou para a Bel, um dia eu vou ter um escritório parecido com aquele. Não, eu tive aquele, né? Aquele escritório, legal. Trabalhei lá, enfim. Então, como a gente tem que acreditar nos sonhos, né? Acreditar naquilo que a gente quer e trabalhar, e, enfim, tudo na vida, tudo na vida é relacionamentos, né? Tudo vai... eu não consegui chegar lá, ninguém faz nada sozinho, né? Mas eu cheguei lá porque o Marcelo e o Rácios me convidaram para participar do Instituto. Aí eu conheci o Jader, que hoje é meu compadre, um grande amigo, né? Padrinho do Marco Antônio, né? Então foi indo. Aí tu veio, acho que tu conheceu o Jader através de mim, não? Sim. Sim. Você, então assim, vê como, né? E hoje somos aí amigos inseparáveis, amigos do peito. Mas que legal, né, Ezequiel? Porque assim, tu não surge numa família que tem um escritório já, tu teve que ir atrás do teu escritório, depois abrir um escritório em Porto Alegre, depois espalhar o teu nome ali nas cidades do Rio Grande do Sul, né, com a tua atuação sempre séria. E isso eu acho que a gente vai ficando velho, mas é bom a gente olhar para trás e ver isso, né, que a gente passa por diversos lugares, diversas situações, e todas essas situações, de alguma forma, elas acabam nos moldando, né? Elas acabam contribuindo para a nossa formação, para o profissional que a gente é hoje, né? Tu não está hoje na OAB, mas tu teve 2 gestões que tu esteve à frente da OAB como presidente em Santa Cruz, foi presidente estadual da Abracrim, tô certo? Isso. Durante uma gestão. E tudo isso são situações em que, participando numa posição de liderança, tu trouxe ideias para melhorar a advocacia, para melhorar a vida dos advogados, né? Eu lembro que uma das oportunidades que a gente foi fazer uma audiência em Santa Cruz, alguém me contou que tinha um estacionamento ali na frente que tinha sido na tua gestão, que tu tinha conseguido um estacionamento ali para... Pode parecer uma coisa tão simples, tão pequena às vezes, né? Mas ajuda na advocacia, claro. E ajuda, além de ajudar as pessoas, acaba ajudando a própria classe.
E naquela época ainda que a gente ia ao fórum, né? Então era necessário um estacionamento, né? Mas isso eu acho que a grande história, ela é recheada de ajudas a outras pessoas, né? E eu torço para os alunos que estão assistindo que eles tenham a oportunidade de, na caminhada deles, passarem por pessoas que nem tu, que eu tive essa oportunidade, né? Quantas portas e quantas possibilidades inclusive em conselhos, tu sabe disso, né? Que eu estava em dúvida em algumas questões, te procurei e tive sempre... Sim, o Léo ia largar... Uma ajuda, né? O Léo não ia ser advogado, ele ia para o caminho do concurso público, né? Não era um concurso, ia assessorar o juiz, né? Ele foi convidado, né? E o Ezequiel, ele sempre foi uma pessoa muito... que sempre foi muito franco nas conversas. Eu acho que para o estudante de direito, às vezes, Ezequiel, que está perdido, assim, nas suas escolhas, nas suas decisões, tu ouviu uma pessoa que é franca, sabe? Tu não conta para ela como é que foi a tua vida, tu diz como é que pode ser as tuas escolhas, né? E, cara, eu acho que falta isso, às vezes, E tu iniciou perguntando, e a gente vai indo, né, e acaba se afastando um pouco da pergunta, mas tu falou sobre... um curso que abre um monte de portas, então o estudante que vai decidir ser advogado... É importante dizer o seguinte, um conselho que eu dou para o estudante de direito é seja advogado desde o primeiro dia da faculdade, tá? Porque isso aqui, ó, o que eu vou dizer é fato. O bom advogado, ele vai ser o bom juiz, ele vai ser o bom promotor, ele vai ser o bom delegado. E a recíproca nem sempre é verdadeira, tá? Porque o advogado, o que o advogado precisa para fazer uma defesa? Ele precisa ter sensibilidade. Ele precisa olhar para o outro como um ser humano. Ele precisa ouvir sem julgar. Então, o cliente, quando ele chega na nossa sala, tá, ele não vem só por uma questão técnica. Sim, ele procura muitas vezes o melhor, aquele que ele acha que é o melhor, o que se enquadra mais, colou aqui, mas ele procura alguém que tenha a capacidade de ser um bom amigo. É um profissional que seja bom amigo. Por quê? Porque nós vamos falar bem dele. Nós vamos falar por ele. Né? Nós vamos ser a voz processual dele. Então, o advogado, ele vai adquirindo no decorrer da vida, essa sensibilidade, né? De conseguir olhar, muitas vezes para fazer uma defesa, tu tem que olhar aquele feixe de luz, que nem sempre é visível, né? O conto, tu brincou antes no início, conta a história do morro, mas, cara, tem tempos em que as pessoas não conseguem enxergar o morro. Então, tu conseguir ver além disso, ver além da beleza do morro, são poucos. E o advogado tem essa sensibilidade, porque quando a gente vai defender alguém, a gente tem que ir além. A gente tem que ouvir aquele cara falando uma coisa e interpretar o que ele passou, por que ele está dizendo isso, por que ele fez isso. E essa sensibilidade do advogado, tá, a gente vai construindo desde o primeiro dia da faculdade. Então, se formem na faculdade advogados e depois decidam o que vão fazer. Mas nunca por dinheiro, porque o dinheiro não é... Claro que o dinheiro é importante. Eu digo isso. O dinheiro é importante, o dinheiro é fundamental. O dinheiro... dizem, o dinheiro não traz felicidade. Traz felicidade, sim. O dinheiro traz felicidade. Na medida certa, o dinheiro traz felicidade, sim. Ajuda a buscar, pelo menos, ter uma vida mais tranquila. Então, é importante a gente receber pelo que faz. Eu sempre digo para os colegas advogados, honorários. O advogado não pode ter medo de cobrar honorários. Honorários vêm de honor, honra para quem paga e honra para quem recebe. Tá? Então, a gente tem que saber cobrar, a gente tem que cobrar porque a gente tem que viver. Né? O Jader usa muito a analogia do avião, né? Então, máscaras de oxigênio cairão no caso de despressurização. Ajusta a tua máscara antes de ajudar uma criança ou alguém necessitado. Então, a gente tem que ajustar primeiro a nossa máscara. Primeiro, tu tem que estar bem para conseguir ajudar a outra pessoa. Exato. E isso vem, evidentemente, dos honorários. Agora, não dá para fazer nada pensando em dinheiro. E eu nunca fiz nada na minha vida. Isso eu me orgulho. Tá? E por que a minha carreira ela deu certo? E eu falo isso para o meu irmão que está lá comigo, falo isso para o Arthur que está lá comigo, o Rodrigo sabe disso há muito tempo, a Bel é testemunha disso. Nunca fiz nada na minha vida pensando no dinheiro. Eu vou pegar essa causa por causa dos honorários, eu vou fazer isso por causa... Não, o cliente não... Nunca, absolutamente nada. E as coisas acontecem. Porque o propósito é outro. Tá? E aí eu sempre faço essa brincadeira. Né? Abre um monte de portas, sim, mas quando tu passa no concurso público, é importante dizer isso, 2 portas se fecham. Imediatamente. A da pobreza, ela se fecha, não vai mais ser pobre, passou no concurso para juiz, passou no concurso para juiz, concurso dificílimo, ou para promotor de justiça, concurso dificílimo. 2 portas se fecham, a da pobreza não vai mais ser pobre, mas a da riqueza também se fecha. Você não vai mais ser rico, ganhar rios de dinheiro no concurso público. Então, se tu não vai ganhar rios de dinheiro, não pode fazer pensando no dinheiro. Não é inteligente fazer pensando no dinheiro. Então, vai por vocação.
Aí imagina, eu quero ser juiz federal, sim, tá, e aí tu vai julgar causas do INSS o resto da vida, insuportável, tu vai ser infeliz, e tu vai passar essa frustração para as pessoas. Lógico que tem juízes que adoram julgar essas causas e vão adorar, né? Tem pessoas que gostam de título de crédito na faculdade, né? Tem pessoas que gostam de estudar título de crédito. Eu não suportava. Então, mas são pessoas que são felizes com isso. Mas deixa que essas pessoas façam isso, porque se eu for fazer isso, eu vou ser frustrado, eu vou passar essa frustração para o outro. Então, nada por dinheiro. Tá? Acredita no sonho, trabalha direitinho, com ética, com dedicação, que as coisas acontecem. Que bom, Ezequiel. Eu até ia te pedir uma palavra final, acho que tu já deu, né? A gente, infelizmente, tem que encerrar, mas já fica o convite para tu vir novamente aqui. Nós nem falamos no teu livro que tu escreveu, né? Nós temos que vir, tu tem que voltar aqui. Eu quero deixar, eu esqueci de trazer o livro. Tá? Isso é uma obrigação que todo convidado ao podcast tem que trazer. Vou mandar o livro, tá? Para deixar na biblioteca, para sortear entre os estudantes, eu vou mandar uns livros, tá? Ótimo. Esse livro, deixa eu contar, posso contar? Rapidinho que o pessoal da produção já tá me olhando torto aqui. Tá bom, eu tô acostumado com isso, mas como eu não tô vendo eles, tá? Eles estão lá nos fundos lá, então vamos fazer de conta que eu não sei, mas é bem rapidinho. Como aconteceu essa história do livro? O Amadeu, ele foi fazer Amadeu Weiman, tá? Ele foi fazer a primeira palestra lá do primeiro happy hour jurídico em Santa Cruz. Quem conseguiu para mim que ele fosse foi o Jader, né? Sempre foi um parceiro. E aí eu fiquei amigo do Amadeu. E aí um dia me convidaram para dar uma palestra em Juí, na cidade do Amadeu. E eu liguei para o Amadeu. Olha, eu fui convidado para dar uma palestra em Juí. Ele, mas é a minha cidade. Eu falei, não, mas eu sei, mas eu não tenho como falar de direito penal na tua cidade sem a tua autorização. Eu estou te pedindo. Eu vou contigo. E aí nós fomos juntos. Ele sentou na primeira fila, eu dei a palestra. E quando saí da palestra, uma palestra sobre advocacia, sobre a essência da advocacia, aquilo que eu gosto de falar. E ele diz assim, vamos escrever um livro sobre isso. E aí a gente acabou escrevendo o livro, né, o Chamado a Socorrer, um ensaio sobre o exercício da defesa, que escrevi junto com o Amadeu. Então, assim, eu tenho na minha vida duas grandes alegrias. Eu escrevi um livro com o Amadeu, né, trabalhei, tive a oportunidade de conviver com o Lia Pires, dois advogados que na época eram, né, lembro do duelo de titãs, no caso da Alt, Lia Pires e Amadeu Weiman, e tantas outras conquistas na advocacia, mas tem uma conquista que ela me orgulha de forma muito especial, que foi presidir a OAB em Santa Cruz por 2 mandatos. E por que isso? Porque, cara, ali foi a representação e a confiança dos colegas. Quando eu estive presidente pela primeira vez, eu tinha acabado de fechar 5 anos de advocacia. E eu tive o reconhecimento de uma subseção grande, que é uma subseção de Santa Cruz, mais de 1.000 advogados, que confiaram em mim. Então foram 2 mandatos assim que foram muito, muito legais, um período muito legal, e é um grande orgulho para mim, profissional, que eu tenho hoje, assim, que eu coloco no topo da minha lista, foi presidir a OAB de Santa Cruz do Sul. Que legal. Ezequiel, então vou passar para o Roger para terminar, mas eu quero te parabenizar pela tua trajetória, e eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e muito grato por toda a tua ajuda, tu sabe disso. Todo dia 27 de março eu te mando uma mensagem te agradecendo pelo dia que tu me oportunizou entrar no Tribunal do Júri pela primeira vez. Então, eu desejo todo o sucesso do mundo para ti, e o podcast está de portas abertas para ouvir tuas histórias aí. Maravilha. Quem ganhou foi o Tribunal do Júri com a tua presença. Tu é um dos maiores tribunos, eu sempre falo isso. Gosto muito do jeito do Léo trabalhar, e que bom que eu pude participar disso, e tenho certeza que tu já fez o que eu fiz por ti, tu faz muito mais pelos outros. Então, Ezequiel, agradecer novamente, dizer que a faculdade está de portas abertas aqui, nós vamos combinar uma aula aberta para tu vir, falar pessoalmente com os nossos alunos. Acho que é importante eles terem contato com um advogado da tua grandeza, da tua qualidade, para eles saberem a realidade dos fatos, né? Vamos aguardar o teu livro aqui com certa ansiedade, sem cobranças, né? E esse, então, foi mais um nosso Apartcast. Quero, antes de encerrar, dizer que todo o sucesso que tu tens é que é um sucesso com certeza merecido. Eu fiz aquela brincadeira naquele momento em que se alguém não gosta de Ezequiel Vettoretti, esse alguém não deve ser boa pessoa. E eu digo e repito isso para todo mundo. Tu é uma pessoa especial, um amigo, um irmão, né? Uma pessoa especial que merece todo o sucesso aí que tu tem na tua caminhada, teve até agora, e com certeza terá ainda mais aí para frente. Valeu, meu amigo. Obrigado, Ezequiel. Muito obrigado. Este foi mais um episódio do Apartcast, o podcast conectado com o curso de Direito da Faculdade Palotina. Siga nas nossas redes sociais, no Instagram, @Apartcast, YouTube da Faculdade Palotina. Até mais, até o próximo episódio.